Fala galera, tudo bem? Voltando com você, nosso canal Papo na Série com o vídeo da semana. É isso aí, tava com saudade de vocês. Aliás, uma semana demorou a passar, hein? Mas enfim, chegamos à semana decisiva para a série Paraíba Mulher Macho. Hoje, trazendo para vocês um pouco da história de vida de João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, tá? O 15º presidente, ou governador do estado da Paraíba, como queiram, né? Já que na época que ele governava era chamado de presidente. Existiam os presidentes de província, na época do Império, Brasil Império ainda, e depois se torna República, o nome continua até basicamente 1930, 1932, quando eles mudam e adotam sim a expressão governadores de estado, mas até então eram presidentes. E João Pessoa foi o 15º nessa conjuntura toda. E hoje vamos conhecer um pouquinho mais da história dele, beleza? Só que antes, peço encarecidamente que vocês se inscrevam, quem não está inscrito, deixe lá o like no final do vídeo e não esqueça dos seus comentários, por favor, a gente agradece, tá certo? Um abraço aí para vocês que estão sintonizados, assistam esse vídeo até o final para que vocês possam conhecer também um desfecho dessa série tão interessante, tão intrigante e ao mesmo tempo esclarecedora de alguns fatos que até então não tínhamos tanto conhecimento, e nem eu. Agora estou tendo a oportunidade de estudar mais e passar isso para vocês também. Beleza? Então aguarda que já já a gente volta com o nosso vídeo da semana. Papo nada sério, já já. Militar, comerciário, estudante de direito, advogado, auditor-geral da Marinha, ministro da Junta de Justiça Militar e ministro do Superior Tribunal Militar. De quem a gente está falando? De uma única pessoa que exerceu todas essas funções. João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, ou simplesmente João Pessoa, que viria a se tornar um governador do estado, o 15º governador do estado da Paraíba. Nascido em Umbuzeiro, aqui no Agreste Paraibano, no ano de 1878, basicamente dia 24 de janeiro desse ano, João Pessoa é muito ligado à história da Paraíba, ou passa de fato a vigorar, a se tornar mais evidente na nossa história, devido aos acontecimentos do dia 26 de julho de 1930 e outros antes desses, né, que iriam provocar basicamente esse fato mais agravante, né, esse fatídico dia, nos quais também se envolveram os personagens dos nossos vídeos anteriores, tanto o João Dantas como também a Anaíde Beris. Porém, assim como os outros dois personagens dessa nossa saga, João Pessoa também teve na sua formação alguns elementos importantes que o ajudaram a se tornar a pessoa veemente, né, decisiva, né, e totalmente corajosa quando o assunto era inovar e tornar de fato algo novo, né, as práticas que ele resolveu adotar quando então se torna governador da Paraíba. Porém, precisamos lembrar de alguns fatos ocorridos antes desses eventos para que a gente possa entender de que maneira realmente João Pessoa formou a sua personalidade pública, que passava diretamente pelo gestor, né, pelo político João Pessoa, que tomou decisões arrojadas e que em alguns momentos foram de encontro aos interesses de alguns oligarcas, né, na Paraíba da década de 1920. A gente tem que entender alguns aspectos importantes relacionados à própria vida dele, né? E aí, vendo esses aspectos e até esses fatos, a gente começa a entender como ocorreu, como se deu essa formação, a formação da personalidade, né, do homem João Pessoa em si, né, que vai culminar justamente nas características que vão levá-lo a ser aquela pessoa com pulso forte, né, que alguns inclusive falaram que ao assumir a presidência da Paraíba, né, o governo da Paraíba, naquela ocasião, né, finalzinho de 1928, alguns diziam que João Pessoa tinha as intenções certas,
porém com temperamento errado, porque ele era muito enérgico naquilo que ele queria fazer, né? E ele de fato veio a fazer em algumas ocasiões, mesmo antes de sofrer aquele atentado e vir a falecer. Mas aí, pela sua formação, né, a gente conhece ou passa a entender de fato os elementos que levaram enfim, a ele se tornar essa pessoa, né, de temperamento tão enérgico e automaticamente de decisões tão enérgicas também. Ele era filho de Cândido Clementino Cavalcante de Albuquerque, tá? E Maria de Lucena Pessoa, que era a irmã, né, do então da Epitácio Pessoa, que foi o único paraibano presidente da República, né, entre 1919 e 1922, tio então de João Pessoa. E um fato interessante é que a sua mãe, Dona Maria de Lucena Pessoa, ela era prima, né, de um político que havia sido presidente de província de Pernambuco ainda durante o período da monarquia, né? Mas era uma família, principalmente o pai de João Pessoa, não de tantas posses, né? Praticamente nenhuma posse. Posso dizer que era uma família de classe média baixa, né? Onde tanto o pai como a mãe lutaram bastante para criar tanto João Pessoa como seus outros três irmãos, que depois vieram fazer carreira, né? Carreira militar, inclusive, e política, certo? Anos depois. Mas, assim, foi uma família que lutou muito desde cedo para tentar, de fato, se manter ali de forma digna, né? E para a gente ter uma ideia da dificuldade, quando foi mais ou menos no ano de 1889, João Pessoa já com seus 11 para 12 anos, ele vai morar com a sua tia paterna, né, irmã do seu pai, em Guarabira, né, para poder de fato também lá ter acesso à educação como um todo, né, já que o marido dela era capitão do exército, então tinha uma certa regalia com relação a essas questões, né, de educação, as questões sociais, né, em termos de moradia, de soldo, enfim. E ele passou a estar vigorando, circulando nesse estilo de vida, né, até certo ponto, um tanto incerto de militares, né? Você guardar posto, né, no local em determinada época e de repente se vê aí as voltas com uma mudança repentina. E foi o que aconteceu, né? Ele seria transferido para o Rio de Janeiro, o esposo da tia de João Pessoa, e ele, como estava morando com o casal, acabou acompanhando, né? Acompanhando-os para o Rio de Janeiro também, né? E de lá, mais uma mudança, dessa vez para Salvador, né? A capital baiana, onde ele ficou lá algum tempo. E de Salvador ele volta, né, para Paraíba, com seu tio Tássio, ingressa no Liceu Paraibano para terminar os estudos, e já naquela época ele também acaba voluntariamente, né, adentrando ou se alistando na 27ª Companhia Militar, por ocasião do alistamento em si. E fica lá até que resolve ir para o Rio de Janeiro, onde vai justamente frequentar a escola militar lá do Rio de Janeiro. Por duas ocasiões, né? E essas duas ocasiões muito conturbadas, numa primeira, por ocasião da visita do presidente da República na época, se não me engano era o Prudente de Moraes, estava, né, visitando lá a escola, e aí houve uma salva de vaias por parte dos alunos. E aí teve aquele alarde, não, foi uma tentativa de golpe, de querer acabar com a estabilidade do governo. Resultado, se estabeleceu um inquérito lá e alguns foram expulsos, né? Uma pessoa, embora não tivesse participado, ele não tinha como provar que não participou, e resolveu então entrar num cursado no meio daqueles que participaram e foi afastado da escola, voltou para João Pessoa. Com certo tempo fizeram uma reivindicação lá, né, e conseguiram que esses alunos que haviam sido afastados retornassem. E mais uma vez houve, né, uma outra confusão, dessa vez uma confusão mais séria, e aí João Pessoa abertamente disse que ele teria participado. E aí, como punição, alguns são afastados, né, são mandados para locais distantes. Ele perde a patente, né,
de primeiro oficial que ele tinha, volta a ser um soldado raso e é enviado para servir lá no Pará. Né? E assim, é um trabalho pesado. Militar raso, enfim, soldado raso, tinha que ralar de fato, e ele resolve tomar uma decisão. Né? Ele consegue lá um documento que mostra que ele não tinha aptidão física para se manter, né, naquela condição forçada que o serviço militar em si, principalmente na região onde ele estava, exigia, e ele consegue afastamento, baixa o serviço militar. E ele se emprega numa loja, né, de secos e molhados. Eu falo de secos e molhados, os produtos que eram consumidos na época, né? Por exemplo, carne seca, a linguiça, o peixe em si, que tinha justamente fatores de conservação, né? Eles chegavam molhados para não estragar, não tinha aquela conservação, eles eram salgados, e ali separava-se, né, aqueles produtos novos, né, a carne que era cortada do dia e que podia ser vendida rapidamente, e o que sobrava tinha que ser salgado, então você separava, né, uma carne que já estava passada, vamos dizer assim, e já salgada para não estragar, e aquela nova que chegava, e ele tinha essa função de fazer a separação, de guardar todas elas, embalar devidamente nos seus lugares. Só que ele não consegue ficar mais de um mês lá, porque ele adoece. Eu não consegui ver na minha pesquisa qual foi o acometimento, né, a doença em si. Mas aí a família preocupada, né, quando sabe do estado de saúde dele, telegrafa lá para o dono do estabelecimento comercial e solicita, pede encarecidamente que ele medie aí, né, um translado de João Pessoa, da onde ele está, para Paraíba, né, para que a família pudesse cuidar dele. E isso é o que acontece, né? A família cuida, então, ele se estabelece e agora resolve estudar. Presta vestibular para Direito, passa e vai cursar a universidade, né, a Faculdade de Direito de Recife, onde isso já era 1899, onde ele cursa, consegue passar, né, bem nos exames finais, se forma em 1904, e retornando para Paraíba, em 1905, ele casa. Né? Se casa em 1905 e volta para Recife para poder trabalhar como advogado. Ele vai advogar lá em Pernambuco. Aí fica entre Pernambuco e Paraíba, né? Entre Recife e a cidade da Paraíba, a capital paraibana. Né? Interessante, a gente fala no outro vídeo, Paraíba, capital Paraíba, né? Antes de se tornar João Pessoa. Então, passou um bom tempo, né, advogando entre a capital paraibana e a capital pernambucana, até que mais ou menos em 1910, 1911, até por ocasião do nascimento de Epitácio, né, um dos seus filhos, que recebe até o nome em homenagem ao tio, né, ao tio-avô, tio direto de João Pessoa, Epitácio Pessoa. Ele vai para o Rio de Janeiro e, por influência do próprio Epitácio Pessoa, do seu tio, ele consegue então adentrar aí na Marinha. Né? Ele vai trabalhar primeiramente como auditor geral da Marinha, né? Julgando os casos relativos à desordem, à deserção, enfim, a aspectos que remetem a revoltas em si dentro, né, do próprio agrupamento. E, curiosamente, na revolta da Chibata, né, quando os revoltosos, né, para poderem suspender a revolta, são demovidos disso através de um suposto acordo, que depois se torna, né, um subterfúgio, né, um fake news, vamos dizer assim, uma fake news para eles poderem desistir da revolta, eles são presos e esse processo é conduzido por João Pessoa na época. Né? Ele, como auditor-geral lá da Marinha, ele vai também acompanhar o julgamento desse caso. E segundo fontes da época, principalmente, né, de Rui Barbosa, escritor, jurista, né, a grande águia de Aia, né, considerado um dos homens mais inteligentes do Brasil na época, e do mundo também, né, diz que João Pessoa conduziu de forma corretíssima, né, esse processo todo. Né, inclusive, se questiona de que forma foi corretíssimo, né, porque afinal de contas, boa parte dos revoltosos. E aí, como eu estava falando para vocês, boa parte aí da cúpula, dos cabeças aí dessa revolta, a revolta da Chibata, né? Muitos são presos, outros são
expostos da Marinha, e muitos deles vão lá, vão ser banidos lá da capital federal, Rio de Janeiro, e vão ser mandados lá para o Amazonas, ou então para o Acre, né, para ficarem lá até morrerem, né, sem condições de retornar para o Rio de Janeiro, porque o governo federal e a cúpula da Marinha não permitir, né, isso acontecesse de fato algum. E um outro caso curioso que João Pessoa passa a participar, dessa vez já como ministro do Superior Tribunal Militar, foi justamente os casos inerentes ao movimento tenentista, né? E os casos, sucessivos casos oriundos desse movimento, né? Que foi justamente a revolta, um dos quartéis lá de São Paulo, outro do Rio Grande do Sul, né? Onde os tenentes encabeçaram uma rebelião para tentar forçar, né, a saída de Arthur Bernardes do poder, certo? E nessa ocasião, mesmo deflagrado, ela acaba não obtendo o sucesso necessário, e aí o resto do assunto vocês sabem, né? Esses dois movimentos dissidentes acabam se encontrando, né, lá no Paraná, e de lá começa a chamada Marcha da Coluna Prestes, né? E vemos Carlos Prestes lá do Rio Grande do Sul e o general Isidro de São Paulo, os dois se unem, né, e passam a formar aí a base da Coluna Prestes, que vai caminhar aí pelo Brasil, né? Mais de 27 mil quilômetros de marcha Brasil adentro, até que eles se exilam lá na Bolívia. Essa história a gente já contou em outros vídeos. Mas enfim, diz a atuação de João Pessoa em relação a isso aí, também são atuações muito enérgicas, né? Lógico, pausa-se aqui e se fala do seguinte: muitas vezes ele, em benefício do oficial de menor patente, ele acabava pesquisando ou analisando profundamente, né, os inquéritos, os autos dos processos, e conseguia enxergar lá coisas que estavam eles tinham um disparate muito grande, né, em relação ao que se julgava, né, e ao que se pedia, tá? Isso muitas vezes quando o militar de alta patente queria de fato prejudicar, né, os de menor patente, e muitas vezes ele chegava, né, a julgar casos favorecendo aos militares de menor, mais baixa patente, em detrimento de patentes mais altas, né? Isso aí inculcava bastante aquelas pessoas, mas sempre com a seriedade, com a isenção necessária, né? E ele nunca foi uma pessoa de fato usar de subterfúgios escusos para poder julgar esses casos. E foi justamente construindo essa imagem, né, que João Pessoa de fato construiu, né, o seu nome, né, essa imagem da pessoa séria, né, da pessoa enérgica, que não admitia de forma alguma fazer as coisas só pela metade, né, ou meia boca, como dizem, ou muitas vezes de forma duvidosa, de forma dúbia, sempre procurando, né, estar embasado devidamente com a lei, né, nas suas mãos, para que ele não viesse a dar passos em falsos, como dizem, né, e muitas vezes ser incoerente. Isso talvez alguns podem chamá-lo de outras coisas, ou atribuir a ele outras qualidades não muito boas, mas essa aí de incoerente, pelo menos pelos autos, pelo que a gente estudou, pelo que a gente analisou, né, pela forma como ele atuou, até os momentos mais críticos, né, como a gente vai ver mais à frente, momentos mais críticos à frente do governo da Paraíba, ele procurou sempre se pautar naquilo que era correto, né, rigorosamente dentro do que a lei estipulava e lhe permitia, como autoridade, como gestor, né, de fato fazer, sem pôr e nem tirar. Isso a gente vai ver já. Isso chega o ano de 1928 e, de fato, existem algumas tendências com relação à questão relacionada à sucessão do governo do Estado, né, ou da presidência do Estado. E João Pessoa, escolhido por Epitácio Pessoa para ser esse candidato,
inclusive cortando barato, né? No grupo lá dentro do PRP paraibano, encabeçado tanto por João Suassuna, que até então era o presidente do Estado na época, mas queria sair para senador, dele, no Júlio Lira, que era o seu chefe de polícia, que ele lançaria como candidato à presidência, né, da Paraíba, sucessão a ele, e do coronel José Pereira, que sairia como deputado federal. E aí as pessoas simplesmente dão um corte e não permite que isso aconteça, indica João Pessoa, né, que vence as eleições, e em outubro de 1928 ele assume a cadeira de governador da Paraíba e tem na mente plataformas claras de atuação, onde ele deveria de fato se empenhar, né, para tentar resolver a situação caótica em que se encontrava o Estado. Pra vocês terem uma ideia, tinha a questão do combate ao banditismo, né? Aí, quando fala banditismo rural, a gente fala de cangaceirismo mesmo, né? Que tinha inclusive o coito ou a cobertura de vários coronéis no interior, que inclusive utilizavam os serviços desses cangaceiros em determinadas ocasiões. E isso aí acabava não condizendo com a situação de ordem que deveria haver no Estado. João Pessoa assume prometendo fazer isso. Outra bandeira de luta dele também, a questão do voto secreto e obrigatório, né? Ele queria uma reforma eleitoral. Era consciente que a forma como os pleitos ocorriam não estavam corretos, de acordo com a questão da imparcialidade, né, da idoneidade de um processo eleitoral, o que deveria haver de fato, né? E isso acabava beneficiando as oligarquias. Quem ouve acha que é algo incoerente, afinal, falamos já anteriormente, ele pertencia a uma oligarquia, né? Mas a vivência dele, conforme vocês observaram até agora, né, nessa narrativa que nós fizemos sobre sua vida, a trajetória dele até chegar onde chegou foge, né, do perfil de alguém que tem características inerentes de um oligarco, de uma pessoa que herda os traços das oligarquias naquele momento, né? Então ele quer romper com tudo isso. Fora essas questões, existia também alguns problemas sérios, né? Já há 5 meses o pagamento do funcionário público estava atrasado. Ele precisava agora dar um jeito em relação a isso, né? E vocês vão ver que assim que ele assume, outras medidas que ele vem a tomar, vem sanear essa questão, que é justamente a cobrança das divisas fiscais, produtos que saíam da Paraíba lá pelo interior sem pagar imposto, porque não vinha para a capital para ser transportado pelo porto. Naquela época, o Porto Cabedelo, que foi uma meta dele também, fazer a construção desse porto, porque até então se usava o Porto do Capim, ela ficava na Cidade Baixa, né? O calado não era muito bom, então as embarcações maiores ficavam tendo um contorno do rio Paraíba, será aquele S, onde existia um fluxo de água maior que dava para chegar. Mas até então, o embarque e desembarque das mercadorias ocorriam com barcos menores que levavam e traziam até essas embarcações maiores. Então ele tinha essa missão, né? E as pessoas anteriormente achavam que esse porto tinha ficado pronto, enviou até dinheiro, né, porque ele era presidente do Brasil, e se decepcionou, né? Até que um dia que ele nunca mais voltou a Paraíba, decepcionado com essa situação, que ele enviava o dinheiro, achando que o porto estava pronto, tiravam foto do porto de Recife, né, e enviava para ele, o porto está pronto, e não estava. E João Pessoa, quando vem, né, assumir, se candidatar, né, concorrer às eleições, que aliás ele era candidato único, mas aí por maioria de votos ele acaba vencendo e assume. E ele vem com essa proposta realmente de construir o Porto Cabedelo. Estava claro em relação a isso. Para isso ele precisava de divisas, de dinheiro. Aí vem as cobranças, como a gente estava falando, né? Os coronéis, os produtores do interior aproveitavam aí, né, as fronteiras com o Rio Grande do Norte, Ceará e principalmente Pernambuco, e enviavam essas mercadorias cortando ali pelo interior, sem que houvesse uma fiscalização e uma cobrança efetiva do imposto. Vocês conhecem hoje, né? Você
compra mercadoria de um estado para o outro, ele vem, mas aí tem os postos fiscais, né, nas divisas desses estados e se cobra, né, essa alíquota que é estabelecida para que haja de fato o recolhimento desse imposto do tesouro estadual, ou de um estado ou de outro. Né? E ele fez isso. Ele recebeu até um apelido engraçadinho, né? João Porteira, porque ele mexeu diretamente com quem se beneficiava com isso, os produtores de interior. Mas engraçado que mesmo, né, essa polêmica criada, esse impasse criado, ele conseguiu sanear, né, a dívida pública, ele conseguiu colocar dinheiro nos cofres públicos, tanto que nesse período aí, em menos de 1 ano e meio, ele conseguiu, né, fazer com que o Estado tivesse um superávit de até 20%, coisa que anteriormente não acontecia, o Estado sempre estava no vermelho. E os 5 meses de salários atrasados de funcionários públicos, ele colocou em dia. Parece piada, né? Recentemente, quando eu falo recentemente, 10, até menos que isso, tivemos situações em que o funcionário público também estava, né, com salário atrasado. E a missão do governador que entrasse em seguida era justamente colocar isso aí em dia. Então parece que na Paraíba isso era um ritmo frequente, né? Deixar acontecer essa situação. Né? No problema financeiro que o Estado enfrentava, quem pagava o pato era o funcionário público. Né? Acontecia. Só que nesse aspecto aí, nesse momento, João Pessoa consegue de fato sanear, né, as contas do Estado, podemos dizer assim, e coloca a máquina para gerar aquilo que deveria gerar, que na verdade deveria acontecer de forma natural, com procedimentos administrativos que se esperava dos antigos gestores, mas que não acontecia até por questão de conveniência, né, de grupos políticos, oligárquicos, que queriam de fato se aproveitar daquele momento. E ele vem com uma proposta diferente e mostra isso aí na prática, né? Batendo de frente com a antiga postura oligárquica existente no Estado até então. E aí, nesse aspecto, ele se beneficia de um lado, mas compra a briga de outro, porque o próprio partido, não o partido como um todo, mas um grupo específico dentro desse partido, principalmente aqueles que defendem, né, essa questão de não cobrança das alíquotas, né, de compra e venda, saída e entrada de produtos do Estado, logicamente mexeu no bolso deles, eles ficaram aí praticamente a ver navios e revoltados com a postura assumida por João Pessoa. Mas ele não baixou a guarda, né? Vocês acompanharam aí, viu que em relação à coisa pública, né, a seriedade com que ela deveria ser tratada, ele conseguiu, então, fazer o papel que cabia a um gestor, como ele estava no momento, fazendo essa ponte em si. Se fala muito dele, se cria, né, uma polêmica muito grande em torno dele, mas o que era esperado de um gestor público, ele conseguiu fazer dentro daquilo que foi permitido a ele fazer. E aí vem a questão do rompimento com esses grupos, que vai acontecer de forma praticamente natural, porque a postura que ele assume assusta os demais e aí ficam pensando, o que esperar mais dele? Se até esse momento ele fez isso. E aí vem o ano de 1929 e vocês vão ver que alguns fatos decorrentes dele, de fato, levaram a essa ruptura total. Bom, quando vem a questão do âmbito político, e aí vem aquilo que de fato provoca o rompimento entre João Pessoa e esse grupo específico de políticos, apoiadores dele até então, pertencentes também ao Partido Republicano da Paraíba. Era necessário se compor as chapas, né, para concorrer às eleições. Logicamente que o Partido Republicano da Paraíba já estava certo, como sempre ocorreu, de apoiar o candidato oficial no caso da presidência, mas se preparava aí também chapas, né, para os cargos minoritários. E aí eu já tinha dito isso anteriormente. O próprio Zé Pereira, o Carlos Pessoa, que era primo do próprio João Pessoa,
e João Suassuna. Então seria seria deputado federal, um deputado estadual, deputado federal e senador. Estava pronta a chapa, mas João Pessoa resolve intervir nisso aí, porque anteriormente, no discurso de posse, ele disse que iria renovar os quadros políticos paraibanos. E ele resolve não endossar, né, os prenomes escolhidos pelo partido para poder concorrer a esses cargos públicos. Ele tira 2 deles, por coincidência ou não, João Suassuna e o próprio Coronel José Pereira, mas mantém um nome, que é o do Carlos Pessoa, seu primo. E aí escolhe mais 2 para substituir aqueles que ele havia tirado do processo. E isso revolta mais ainda José Pereira. Mas interessante que o rompimento ele ocorre de uma forma um tanto estranha, né? Vem a questão também da sucessão à presidência. João Pessoa rompe, né, com a candidatura oficial, ele não vai apoiar, tanto que aí vem a questão do dia do nego, né? Quando ele nega essa candidatura, nega esse apoio ao candidato oficial do governo, né, Washington Luiz, rompe também com o Minas e lança outro paulista, que é Júlio Prestes, e aí cria outro impasse. Nesse momento, uma pessoa não aceita apoiar o candidato oficial, tá? E declara apoio à Aliança Liberal, que passa a ser formada, né, com Minas Gerais, que acaba rompendo a política do café com leite com São Paulo, se une ao Rio Grande do Sul, tá? Lança a candidatura de Getúlio Vargas e espera, então, um vice para a chapa. Antônio Carlos poderia, mas aí, como a ideia era mostrar que a Aliança Liberal trazia o novo, né, traria algo de novo em termos de propostas e até de visualização para quem visse a chapa, né, rompendo com a antiga política, eles não poderiam querer colocar o Antônio Carlos. Ele já não é lançado como candidato a presidente por isso. Então procura-se uma outra pessoa. E aí a ideia, João Pessoa. Logicamente, a postura dele em si, a figura dele em si, dava a chapa, ou daria à chapa, essa postura de renovação, né, com relação ao trato público, à coisa pública. Ele é convidado e ele aceita. E na Princesa Isabel, todos sabem que ele tem rompido, que ele rompe, né, com o governo central, não vai apoiar o candidato do governo central. E ele chega em Princesa debaixo de festas, né? É bem recepcionado, se hospeda na casa de Zé Pereira, almoça, dorme e segue para a capital no dia seguinte. 2 dias depois, ele recebe um telegrama de José Pereira dizendo que está rompendo, né, o apoio às ideias, né, a plataforma de João Pessoa, né, a questão dos planos políticos dele em apoiar o candidato da Aliança Liberal. E ele sai do partido junto com aquele grupinho, logicamente, declara, vai integrar o Partido Paraibano Conservador, né, que era comandado pelo Heráclito Cavalcante. Então ele passa para o PRC, aquele grupinho também vai junto com ele, ele declara apoio a Júlio Prestes, né, se mantém ao lado do acordo dos governadores, né, apoiando o governo central e o candidato que ele lança, e de fato deixa João Pessoa numa situação difícil. Mas aí ele vai para o empate. Beleza, vamos embora. Acontecem as eleições, um ano depois, menos de um ano depois, né, março de 1930, e aí todos acham que a Aliança Liberal de fato vai ganhar, até porque dentro do processo eleitoral, das campanhas, né, que são feitas pelas 2 chapas, se observa justamente um apoio maciço, né, à Aliança Liberal e a seus candidatos, e se espera que ele de fato ganhe. Aqui na Paraíba, 2/3 dos votos foram para a Aliança Liberal, só que no geral ela acaba sendo derrotada. E o que faz é a questão da diferença, né? Quase o dobro de votos. E a Aliança Liberal, logicamente, não engole essa situação, né? Acha-se naquele processo prejudicada e exige a recontagem de votos, né? Ela ocorre, mais uma vez se bate, mas eles acabam não aceitando o resultado. E a tensão está tão grande, né, que muitos falam já na questão de revolução.
E a gente já tinha visto nos dias anteriores que já existiam grupos, né, traçando, tramando, de fato, tomar o poder, inclusive impedindo, ou vindo a possibilidade de impedir a posse do Júlio Prestes, inclusive deportando, né, ou fazendo com que o próprio Washington Luiz fosse deposto antes mesmo de entregar ou de passar o cargo ao Júlio Prestes. E aí começa todos os problemas, né, que João Pessoa não queria contar, não esperava, mas passa a ter, porque depois que as eleições acabam e o resultado de fato é homologado, ele começa a sofrer um boicote, né, de âmbito político, lógico, né? Tinha aí todo um contexto de represália por parte do governo central. E isso vai penalizar bastante a Paraíba, vai fazer com que ele se preocupe demais em encontrar meios de manter ativa a sua política, né? E ao mesmo tempo em que existe essa falta de apoio no âmbito político, que ele passa a ser isolado, a Princesa Isabel se declara independente, né, separando-se da Paraíba, mantendo então aquele comércio com Pernambuco, porque não ia mais responder, né, ao governo da Paraíba, e isso inicia uma guerra civil dentro, né, do Estado. E João Pessoa agora precisa de apoio do governo central para resolver a situação. Não era nem para ocorrer a guerra, ele esperava que o governo federal apoiasse, viesse e resolvesse a situação. Mas parece que o próprio governo central apoiou a iniciativa de Zé Pereira e negou, né, o senhor negou esse apoio a João Pessoa, não enviando tropas, não enviando armas, inclusive confiscando armas que viriam para o Estado para que o governo pudesse armar a polícia militar para resolver a situação. Então, se percebeu esse apoio do governo central porque nos primeiros embates que ocorreram da polícia paraibana, né, a força pública da Paraíba, e os homens de Zé Pereira, cangaceiros, jagunços, se percebeu que as armas que eles utilizavam eram armas modernas, novas, e de onde estava vindo? Não podia ser de outro canto, né? Senão no governo central. E tudo que aconteceu nesse momento vai desencadear um processo que vai levar justamente àquele fatídico 26 de julho de 1930. E esses fatos vocês vão conhecer agora. A polícia invade a casa de João Dantas à procura de armas que pudessem incriminar Zé Pereira. No entanto, só encontra documentos e cartas comprometedoras da relação entre ele e Anaís Beris, que são prontamente expostas no jornal A União. E João Dantas sabe desse fato e se encontra em Recife. Em Recife, João Pessoa tenta buscar ajuda para acabar com o confronto em Princesa, mas acaba sendo assassinado por João Dantas, que com sangue vinga a vergonha que passou, mas ao mesmo tempo lança o Paraíba e o Brasil numa chamada revolução. Aquilo que João Pessoa não queria, finalmente ocorre por conta de um tiro. O tiro que mudou o rumo da história. E essa foi a história de João Pessoa. A gente encerra com esse vídeo a série de 3, que inclui aí a proposta de Paraíba Mulher Macho. Espero que vocês tenham gostado, né? Dentro das possibilidades que nós tentamos passar aquilo que, no nosso modo de ver, foi, né, a síntese da história desses 3 importantes personagens da nossa história paraibana. Certo? Pessoal, obrigado. Lembrando que domingo agora completa-se 90 anos da morte de João Pessoa. Tá? Que vocês lembrem aí. É o 90º aniversário da morte do presidente João Pessoa. Beleza? E mais do que nunca essa série, de alguma forma, teve, né, a intenção de prestar uma homenagem, né, às pessoas envolvidas e ao mesmo tempo lembrar dessa data importante dentro do contexto da história paraibana. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado de coração. Espero vocês na próxima semana com mais um vídeo no nosso canal Papo Nada Sério. Lembrando que semana que vem a gente vai dar continuidade à nossa outra série, No Tempo do Império. Na próxima quarta-feira estaremos de volta com mais uma história interessante
para vocês. Então, um beijo, um abraço e até lá!